Fala aí pessoal, gente linda do canal Agape Akhenaton. Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre a materialização, lei da física quântica, lei da atração, e queria passar para vocês um segredo que é pouco falado, mas que neste áudio eu gostaria de estar aprofundando e gostaria que você entendesse esse ponto de vista que eu tenho para passar para vocês, que é muito importante e que faz falta nos seus pensamentos a respeito do assunto. Quando a gente fala aí de consciente e subconsciente, às vezes esses assuntos podem parecer chato para você, mas deixa eu explicar uma coisa para você. É muito importante você entender que o consciente, ele seria aquilo que eles chamam de Maya, de ilusão na Índia, né? Matrix, o consciente. O subconsciente seria aquilo que a literatura antiga chama de Brahman, né? De conhecimento vasto, eterno, né? Onde se reside a inteligência consciencial que eu tanto falo aqui no canal. Por quê? Por que eu me debruço nesses assuntos? É para que você possa acessar um poder maior, um poder de conquista relevante em sua vida, de transformação, seja lá aquilo que você almeje, seja a sua própria transformação, seja a sua condição financeira que você quer mudar. Veja só, esse poder tem que ser treinado, assim você sai daquilo que a gente fala hoje, que são as pessoas que são manipuláveis, ou seja, que são pessoas que vão viver naquela margem ali, nunca saindo daquele ponto e conquistando coisas maiores. E essas coisas maiores, muitas vezes algumas pessoas pensam assim, eu tenho que batalhar, me matar, juntar muito dinheiro. Não, às vezes oportunidades não são tão caras quanto você pensa, mas você precisa saber acessar tudo isso. E somente com o poder do subconsciente é que você pode realmente acessar este conhecimento, trazer isto para você. Mas aí eu vou passar aqui um ponto, o segredo do uso dos arquétipos. Por isso que eu digo, para você que me acompanha, que está sempre aqui, você vai captando as coisas pouco a pouco. Até porque nós temos uma defesa em nós muito grande e isso é bom. Por quê? Porque eu quero que você deguste conhecimento, aprecie, faça uma avaliação e coloque em prática para ver se você começa a mudar as coisas da sua vida. Já falei que o que não serve para a gente tem que descartar e inclusive não ouvir mais certas pessoas que a gente já tentou o conhecimento e não conseguiu acessar. Então, vamos lá. Algumas informações vêm para o buscador, aquela pessoa que busca. E isso você começa pelo consciente. Mas ainda a gente é cheio de ilusões, a gente não se conhece, não entende o que acessa o nosso subconsciente. Então, algumas pessoas vão dizer assim, olhe, fale frases positivas, escreva frases positivas, que você vai acessar o subconsciente. Gente, isso não funciona. Não é isso que dá certo. O que alguma coisa aconteceu, que pode ser que tenha acontecido, que tenha dado certo, é que você acessou um sentimento superior dentro de você mais forte e você conseguiu passar isso para o subconsciente. O subconsciente, ele não sabe lidar com palavras, ele não funciona com idiomas, com escrita, letras, não é isso que funciona com o subconsciente. O subconsciente, ele entende o sentimento que você tem ao lidar com a forma arquetípica, seja ela qual for. Portanto, se você quer conquistar alguma coisa, ache uma imagem daquilo que você quer. Ache uma forma daquilo que você quer. Se você quer se tornar uma pessoa de sucesso, com magnetismo pessoal, seja um executivo, seja uma pessoa que tem um trabalho que tem um bom salário, ou seja um empreendedor, você tem que ter uma imagem de alguém que esteja naquele local, naquele lugar que você quer chegar. Isso é um arquétipo.
uma forma ali. O seu subconsciente, ele só sabe ler isso. É por isso que o quadro da admiração, o quadro de visualização é importante, porque somente ele realmente acessa o seu subconsciente. Palavras não acessam seu subconsciente, a menos que se repita muitas vezes até criar um sentimento forte dentro de você, e ainda assim é esse sentimento que está acessando o subconsciente, não são as palavras. As palavras apenas fizeram você fortalecer o sentimento. Então, quando você for fazer o exercício, entenda, o seu subconsciente só funciona com imagens. Outra coisa que funciona muito no subconsciente é o poder do som. Porém, o som, ainda assim, ele tem um mecanismo de filtro em que a imagem passa muito mais para o subconsciente do que o próprio som. O som, ele funciona mais do que palavras e frases que a gente usa às vezes, né? Que lá atrás, como eu acho que naquele livro O Poder do Subconsciente, o autor ele fala muito sobre essas sugestões positivas, mas elas são o caminho para você acessar apenas sentimentos. O subconsciente só entende sentimentos. Então, se você tiver os sentimentos no dia a dia errados, você vai construir uma realidade errada para você. Então, você tem que entender o poder da imagem arquetípica, de tudo que está à sua volta. Essas imagens, quando você vai utilizando dela e colocando o seu sentimento ali naquilo, aí você começa a transformar aquilo. E é como a gente fala, esse processo do acessar esse segredo dos arquétipos, o nome já diz, é segredo. Se você quiser que ele funcione, que ele tenha um poder relevante dentro de você, você não pode falar aonde você quer chegar para as pessoas. Somente deve falar dentro de você. Puxe isso para dentro de você, guarde esse segredo e fortaleça a ideia para que você possa fortalecer os sentimentos. Todos os dias olhe aquela imagem, olhe aquilo que lhe agrada. Esse é o primeiro passo. Mantenha segredo do seu sonho, aquilo que você quer alcançar, aquilo que você almeja. O segundo ponto é mantenha ânimo. Esteja o máximo possível animado. Se você se sente um pouco abatido, meio desanimado, ligue para um amigo, bata um papo, ou para algum parente que você gosta, que você ame. Saia para tomar um café. Faça alguma coisa que mantenha o seu ânimo. Ou seja, tenha uma atitude de ânimo. Tenha essa sempre em você que você tem que ir se fortalecendo no seu ânimo. Você tem que produzir um sentimento em que você não pode ficar desanimado. Daí então você já começa a parar esse download do arquétipo na sua vida. Se você manter o ânimo, é como se você mantivesse a corrente elétrica e aquilo vai fluindo até que atinja o máximo de conhecimento dentro de você e poder de atração dentro de você. Então esse é o segundo ponto. Mantenha segredo, tenha ânimo e terceiro ponto, seja positivo, seja muito positivo. Ou seja, tenha aquela conexão que tudo é bom para você. Tudo que lhe chega é bom para você. Que Deus está colocando aquilo porque é bom para você. Seja lá o que for, por pior que pareça, diga para si mesmo, isso está no caminho do processo para que eu atinja as minhas metas, para que eu chegue lá, para que eu seja essa pessoa que eu quero ser, eu tenho que passar por isso. Então eu sou positivo porque eu sei que aquilo que veio até mim, mesmo que seja às vezes um problema, um pneu furado do carro à noite, é uma lição. Então, o que é uma lição, essa frase? É um ato positivo, em que você está colocando positividade, você está colocando um ato positivo ali, tipo assim, deu errado, em vez de você reclamar, bater no carro, putz, isso acontece comigo e tal, não, é um ato ali de lição, que aquilo vai te ensinar alguma coisa para um passo maior.
Então tudo tem que ser encarado de forma positiva. Então vamos lá. Mantenha segredo dos seus planos, da imagem que você escolheu arquetípica. Mantenha o ânimo interior. Anime-se para caminhar na direção dos seus sonhos. Seja positivo no contexto geral. Tenha o máximo que você puder durante o dia. Tudo. Uma dorzinha aqui, uma dorzinha ali, seja lá o que for, uma frase, alguma coisa que lhe chega, é positivo. Tudo está te ensinando alguma coisa. Seja lá o que for, mas você diz a frase para você assim: o Criador sabe por tudo aquilo que eu tenho que passar. Ele controla tudo. Ele sabe do que eu necessito. Eu necessito disso, né? Lembre-se, tira o eu não quero da sua vida. Tira esse eu não quero. Esse eu não quero não serve para nada. Só o universo só entende substantivo. Então, quando você diz eu não quero guerra, ele só vai entender guerra. Por isso o poder das palavras arquetípicas são muito importantes. Não diga palavras negativas. Lembre que eu tenho um vídeo aqui que eu falo sobre as palavras. Não use palavras negativas. Procure mudar o seu vocabulário. Você já sabe, né? Usando palavras especiais. Bom, então tá aí. Mantenha positivo. Agora vem um quarto ponto muito importante para vocês, que é aquela história do tenha um talismã. Ou seja, o que é um talismã? Às vezes quando você começa a ficar negativo, começa a perder o ânimo, sente aquela tentação de falar com as pessoas sobre o fracasso, você busca esse talismã. Pode ser uma foto de alguém na carteira, ou do seu sonho na carteira, mas naquele momento que você começa a desanimar e que você sente, você bloqueia aquilo na hora e pega aquele talismã e na hora segura nas suas mãos ou olha aquela imagem e olha e fala assim: eu tenho meta, eu tenho objetivo, eu sei o que eu necessito. Então ali você começa a criar aquele ânimo dentro de você. Para as mulheres aí, pode ser um momento em que quando você começar a desanimar, você pode pegar um batom, um lápis, passar no olho, ou limpar a pele do seu rosto, faça um gesto positivo e de ânimo. Os homens, pode ser se quer um estilo de vida diferente, pode ser uma foto de uma Harley Davidson dentro da carteira, né? Um carro dos sonhos. Ponha isso dentro da carteira, mas toda vez que você for se sentir desanimado, você para e olhe aquilo. Então esses 4 pontos que eu passei para vocês são fundamentais para acessar o poder do subconsciente, através dos arquétipos. Daí, a escolha do poder que você deseja na sua vida, que você necessita, vem dessa pesquisa que a gente faz aqui no canal, e às vezes algumas pesquisas aparecem de alguns animais e de algumas coisas a gente mesmo faz aqui, mas nada impede que você faça as pesquisas, que você também se aprofunde. Afinal, cada um tem seus desejos, tem suas vontades, mas o subconsciente, esse caminho, ele é o mesmo. Em todos os povos, em todas as línguas, em todas as culturas, é assim que se acessa o subconsciente. Este é um segredo que está sendo revelado para você agora, que a partir de hoje você pode mudar tudo o que acontece em sua vida. A maneira com que você lida com tudo em sua vida pode ser desta forma. Você descobre uma necessidade importante na sua vida. Você guarda segredo daquilo. Você não fala para ninguém, você nutre aquilo para dentro de você. Essa força é necessária para que da ilusão do consciente, ela caminhe para o subconsciente. Mas isso precisa de uma força, essa conexão. Como eu falei, o subconsciente não entende palavras, ele entende sentimentos. Então você tem que jogar os sentimentos corretos. Porque se você ficar jogando sentimentos errados, como a maioria de nós fazemos, nós temos um retorno negativo em nosso próprio corpo, em nossa própria saúde, em nossa própria atitude do dia a dia, que deixamos de ser pessoas bem-humoradas, alegres e felizes, por conta de só ter, às vezes, dentro de nós, uma negatividade. E daí, você tem que entender que, às vezes, uma naja, ela dá o aviso, ela joga um jato,
né, que cega o inimigo. Muitas pessoas pensam assim, que ela joga o jato e vai e ataca a pessoa. Muitas vezes ela lança aquele jato e usa aquilo para fugir do inimigo. Às vezes nós temos que entender que para sair do consciente para o subconsciente, nós temos que ter coisas diferentes em nossa vida. Forças diferentes vão acessar isso. E elas são secretas. Porque se fosse aberta, todo mundo conseguia atingir o êxito. Não se preocupe se todos... como seria o mundo se todos tivessem esse conhecimento? Não vão ter. Não vão fazer. Aliás, a maioria aqui que está, às vezes, me acompanhando não vai nem entender a força de tudo isso. Eu mesmo sei o que passa dentro da minha cabeça quando eu penso em tudo isso. Se não seria diferente, porque nós somos muito parecidos uns com os outros. A menos que tenha uma grande evolução, que não é o meu caso, aí seria muito diferente. Espero que vocês tenham compreendido aqui esses 4 pontos essenciais, né, de acessar esse poder secreto dos arquétipos, do porquê que a imagem do arquétipo é muito importante, porque somente ela acessa o subconsciente. Outras coisas não, nem tanto. Então, se você associar num exercício de visualização, no outro o exercício do som, será muito importante do que ficar falando frases constantemente todo dia ou escrevendo isso numa folha de papel. Isso é para o consciente. O consciente entende muito bem essa parte, o subconsciente não. Um abraço a vocês, namastê, e estamos aí. Toda semana aí, sexta-feira, 8 horas da noite, tem um vídeo aqui no canal para vocês. Abração do Carlos e até mais.